meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com os irmãos e irmãs. É um privilégio muito grande estarmos aqui mais esse domingo de manhã. Hoje é 18/4 de 2021. Logo menos essa mensagem também estará disponível no nosso canal no YouTube. Então é isso. Nosso pastor Sidney está em férias neste momento, né? Então nós estamos com a responsabilidade de levarmos o culto, continuarmos aqui, né? O culto ele é todo o tempo todo. Agora então nós estamos apenas celebrando a semana de culto que nós tivemos. Eu gostaria que, inicialmente, os irmãos reclinassem as suas cabeças. Se você tem dificuldade em se manter concentrado com os olhos abertos, eu convido você a orarmos, juntos orarmos, para que somente o nome de Deus seja glorificado. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado, Pai, pelo privilégio e oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, de estarmos reunidos, de estarmos não de maneira presencial, mas de maneira real, com os meus irmãos aqui, Pai. Tudo isso é possível pela tecnologia, pela inteligência que o Senhor deu aos seres humanos, Pai. Obrigado, Senhor, porque mesmo neste momento de distanciamento, a tua mensagem não é impedida de ser proclamada. Mesmo nesses momentos de distanciamento, o Senhor continua sendo glorificado nos lares, na internet, Pai, de tal maneira que a sua mensagem não seja paralisada. Somos gratos por isso, Senhor. Obrigado, Pai, porque aqui nós não temos perseguição. Obrigado, Pai, porque nós temos a liberdade de proclamar o Teu nome, Senhor. Somos gratos por isso, Senhor. Pai, pedimos, Senhor, pela vida do pastor, por esse momento que ele descansa ali com a sua família, com a Letícia, com o Gabriel. Pai, sê com eles ali, Senhor. Sabemos que enquanto o pastor descansa, ele carrega a pedra. Pai, mas que não sejamos nós as pedras, Senhor, mas que o Senhor traga sabedoria, que o Senhor aquiete o coração dele, Pai, de tal modo que ele possa descansar em Ti, buscar sabedoria em Ti, para toda e qualquer situação da vida dele, da família dele, do lar dele, Senhor. Também pedimos, Senhor, por toda a direção da igreja, que o Senhor seja com todos os membros ali, Pai. Também pedimos, Pai, especialmente pelos nossos irmãos em Cristo, ali da comunidade, da congregação. Senhor, aquieta, Pai, o coração de todos, Pai. Sabemos, Senhor, que estamos em um momento de pandemia, em um momento difícil de distanciamento, Pai, mas cremos nas tuas misericórdias, Senhor. Aquieta, Pai, os nossos corações, para que ouçamos, Senhor, somente a tua voz, Pai. Que o teu Santo Espírito possa nos aquietar, que o teu Santo Espírito possa trazer a paz que excede todo, Pai, todo e qualquer entendimento. Nós te pedimos, Senhor, faça isso para o máximo louvor da tua glória. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Graças a Deus estamos aqui e podemos celebrar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria que os irmãos mantivessem aí as suas Bíblias abertas. Se o irmão não está com Bíblia, que o irmão pegue uma Bíblia, né? Se o irmão não tem a Bíblia, não tem problema, escrita, então que você pegue aí no seu celular, né? E vamos
ligar as nossas Bíblias. Então, peguem, abram ou liguem e cliquem até o Salmo 17. Abram lá no Salmo 17, no versículo 6, que vai dizer assim, ó, Salmo 17, no versículo 6. Esse salmo é tido como uma oração de Davi, né, uma oração davídica, um salmo davídico, né? E é Davi aqui colocando toda a sua esperança, toda a sua expectativa, toda a ansiedade, né, em Cristo Jesus, né, em Deus propriamente dito, né? Porque depois ele se faz carne, ele habita no meio de nós e leva sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas mazelas no sangue do Calvário. Tá bom? Bom, vamos lá. Diz assim, ó, Salmo 17, no versículo 6. Eu clamo a ti, ó Deus, pois tu me responde. Inclina para mim os teus ouvidos e ouve a minha oração. E nesses momentos, né, que nós estamos vivendo, é, é difícil, né? Porque parece que as nossas orações elas não são ouvidas, as nossas orações elas não são atendidas. Já tem alguns dias que eu não vejo os meus pais, desde essa nova medida do governo estadual, e como é duro, né? A gente não poder ver os nossos entes queridos, poder abraçar. Nós fomos criados para conviver, e conviver é necessariamente viver com. Eu dependo do meu irmão, eu dependo da minha família, eu dependo do meu semelhante, seja qual for a condição do meu semelhante, sendo pecador, não sendo pecador. Aliás, todos nós somos pecadores. Davi reconhece, inclusive aqui, né? Inclina os teus ouvidos, ouve a minha oração, né? E no 5 ele diz: ó, meus passos seguem firmes nas tuas veredas, os meus pés não escorregaram. É possível que você pense, mas o que que nós fizemos de tão errado? Por que que nós estamos vivendo esse momento? Por que que eu faço tanta oração e ainda eu não sou ouvido? Pode ser que você tenha esses questionamentos, mas, meu irmão, eu oro para que o Senhor aquiete os nossos corações. Eu oro para que, mesmo nesse distanciamento que é necessário, nós possamos, em breve, nos reunirmos todos vivos, com saúde, de tal modo que junto nós possamos celebrar, juntos em comunidade nós possamos ali cultuarmos e celebrarmos a semana que nós tivemos. Você que está orando, você que eu acredito que tenha aumentado inclusive as horas de suas orações, né? O judeu ele ora no mínimo uma hora, né? Jesus quando foi no Getsemane, ele volta e os discípulos estão dormindo e ele fala: vocês não podem velar comigo por uma hora. Olha só, uma hora. Então, meus irmãos, eu oro para que o seu coração seja quebrantado. Eu oro para que as esperanças no seu coração sejam renovadas, de tal modo que você continue crendo, você continue reconhecendo, porque somos pecadores sim, que você continue reconhecendo que somos falhos sim, e carecemos das misericórdias de Deus. E é assim que Ele nos chama, né? Das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha que maravilhoso isso. Das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos os únicos que podemos dizer que temos um Pai. Olha isso. Nosso Deus é um Pai.
um Pai amoroso, um Pai cuidador, um Pai que nos enxerga. E se de repente você se pergunta por que ainda eu não alcancei aquilo que peço, meus irmãos, tenha no seu coração, Deus não nos deve nada. Tudo que ele tinha que fazer, ele já fez na cruz do Calvário. Está pago, está consumado. Ele não nos deve nada. Ele nos garante o pão nosso de cada dia. Então que isso seja garantido no seu lar. E no mais, no mais a gente pede força a Deus e nós pedimos também a extensão da mão dele na vida dos nossos irmãos, para que possamos ser seres abençoadores, seres luminosos, porque ele nos habita, o Espírito Santo dele nos habita, então nós temos esse privilégio de o mesmo Espírito que habita em Jesus, habita também em nós. Então que você tenha claro isso no seu coração. Não existe motivo mais para que nós vivamos em ansiedade constante. Viva o agora, pensando no agora. Eu desejo que você esteja aqui, presente, no tempo presente, para que junto nós possamos ouvir a voz dele. Amém? Aquiete o seu coração aí, sente com a sua família aí, no seu lar. Eu quero dizer mais uma vez, é um privilégio poder estar aqui com vocês nesta manhã para glorificarmos o nome de Deus e que assim seja, para o máximo louvor da glória dele. Vamos ouvir um louvor e logo menos voltaremos aqui. Amém? Que é contigo, meu irmão. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui para exaltar o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E quero te convidar, vamos adorar a Deus nessa manhã tão gostosa, declarar que o nosso amor pelo nosso Senhor Jesus Cristo e dizer que Ele é digno de receber todo louvor mesmo. Amém? Então vamos louvar. Realmente Ele é digno de receber todo louvor. E para isso que somos feitos, né? Nós estamos aqui para adorar o nome do Santo do Senhor, viemos aqui para prostrar ao nosso Senhor e declarar que Ele é o nosso Deus. E te convido a continuar louvando a Deus, que declare, derrame a sua alma, que você realmente se entregue em louvor e adoração ao nosso Pai. Vamos louvar.
Amém. Amém. Glória a Deus por isso. Bom, eu gostaria de chamá-los e chamá-las. Hoje eu estou com a responsabilidade de trazer a mensagem aos irmãos. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia da minha vida. E como eu sempre digo, no, no, no templo, quando estávamos lá reunidos, esse mês agora faz 7 anos que eu nasci. Faz 7 anos que eu me batizei. Dia 17/3/2015. Foi quando eu me batizei na primeira igreja batista em Vila Dirce. E eu não acredito em acaso nem coincidência. E quem estava dentro da piscina era o pastor Sidney e o Emerson. Foram os irmãos que estiveram ali e me conduziram às águas, né? Então, tenho 7 anos de nascimento e eu espero que desses 7 eu tenha vivido 7, máximo louvor da glória de Deus, e que Ele tenha contado esses 7, porque a cada tempo que a gente deixa de viver sem ser de acordo com a vontade de Deus, esse tempo não é contado. Então eu lamento de dizer que a idade que você tem não é necessariamente a mesma idade que você tenha vivido de acordo com as vontades do nosso Pai. Então pense nisso. Então eu estou hoje com a responsabilidade da mensagem. Peço que os irmãos estejam aí em oração também, para que tudo flua para o máximo louvor da glória dele. Amém? Bom, o pastor me convidou para trazer a mensagem e é sempre um privilégio poder contribuir com a palavra do nosso Senhor. Como eu sempre digo, ele não precisa de nós para nada, absolutamente nada. Tem até uma música, né? Que que eu sou meio ruim disso, vocês sabem, né? É, eu, eu não lembro muito bem, mas é assim: Deus sem eu, ele continua sendo Deus. E eu sem Deus, quem eu sou? Não sou absolutamente nada, né? Então, se os irmãos lembram desse louvor aí, coloquem aí no chat. Eu não vou ver agora, mas depois eu vou consultá-lo, tá bom? Bom, então eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias ou liguem as suas Bíblias em Lucas, no capítulo 15. Lucas é muito bom, porque eu particularmente gosto, porque ele consegue dizer muitas coisas em frases pequenas. Ele tem um poder de síntese muito, muito bom, extraordinário. Então, eu gostaria que os irmãos abrissem lá em Lucas 15. É um texto muito conhecido, né? Na verdade é apenas uma parábola e que nessa parábola ele conta alguns cenários e esses cenários são ditos ali para os fariseus. E o extraordinário disso é que o Senhor ele está demonstrando ali para os fariseus e os fariseus não compreendem a mensagem do evangelho. Né? É a história do vinho novo em odre velho. O vinho novo em cabeça velha explode. É a tal da metanoia, explode. Não tem consciência de você olhar para Jesus e continuar com os mesmos pensamentos e com as mesmas ideias da vida. O evangelho é algo que tem que transformar. As palavras precisam se transformar em ações. Então guarde isso, abra lá Evangelho de Lucas no capítulo 15. Bom, todos os irmãos conhecem, né? Alguns conhecem ali a parábola muito conhecida, né? Na verdade, eu vou me ater ali somente a parábola do, se vocês olharem nas suas Bíblias, estará escrito, né? Palavra do filho pródigo, né? Então, mas não se atentem ao título, porque quando você lê apenas o título, você já olha o texto com a mente no filho pródigo. O que quer dizer filho gastador, né? Que viveu dissolutamente, que gastou tudo aquilo que
tomou de herança do pai, com um detalhe, o pai ainda está vivo, né? Então, eu vou me ater somente a essa terceira parte, mas toda ela é riquíssima. Mas por que você vai ler todo o versículo, Márcio? Porque talvez nem todos que estejam aqui vendo agora teve o privilégio de ler todos esses versículos. Então, se tudo que eu falar não servir absolutamente de nada para a sua vida, eu tenho certeza que a palavra servirá. Então, sendo assim, lerei o capítulo 15, todos os seus versículos. Olha como é simples. Então, se tudo que eu disser ainda não servir de absolutamente nada, né, você vai ter a palavra que não deve ser lida, mas que deve ser comida. Amém? E aí, você comendo, ela sai pelos poros. É igual cebola. Eu não sei se você gosta de cebola. Ou alho, você come pra. É gostoso uma cebola na salada. Você come à noite, por exemplo, aí você acorda de manhã, parece que seu corpo tá inteiro cheirando a cebola, sai pelos poros, não é isso? Eu tenho pena da esposa ou do esposo, enfim. Mas sai pelos poros. Assim tem que ser a palavra de Deus. Então ela tem que sair pelos nossos poros. As pessoas precisam olhar para nós e sentir o cheiro, a fragrância. Cara, esse cara, ele realmente é o evangelho. Tem que ser atraente. Amém? Então vamos lá para o texto. Bom, desculpa ter batido aqui no microfone, tá bom? Vamos lá, diz assim, ó. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas, versículo 2, 15, versículo 2, os fariseus e os mestres da lei criticavam este nome. Criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles? Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la? E quando encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador. Olha só, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisa arrepender-se. São os santarrões, como diria meu irmão Lorival. 8. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Questionamento. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Percebam, os dois textos falam sobre pecado, arrependimento, celebração. Pecado, arrependimento, celebração. Continuando. 11. Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi por uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou-o para o campo a fim de cuidar de porcos. Olha só, atentem-se que daqui para diante será a base do nosso texto.
Então, do 15, do 16 adiante, será a base do nosso texto. Conforme havia dito, eu irei me concentrar nesta, nesta terceira, né, primeira, segunda, nessa terceira história desta única parábola que o Senhor está contando aqui sobre pecado, arrependimento e celebração. E eu quero que vocês prestem atenção. Meus irmãos, um judeu, para cuidar de porco, lembra, porco impuro, Levíticos, é uma carne impura. Então, para um judeu cuidar de porco, imagina isso. É a pior, é a pior das funções para um judeu exercer. Então, olhe para onde levou o pecado deste irmão desta parábola que o Senhor conta aqui. E aí se atentem do 16 em diante, tá bom? Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Olha isso. Então, além de cuidar, conviver com os porcos, ele deseja comer o alimento daquele porco. Olha até onde o pecado leva o ser humano. Então, ele acaba com você espiritualmente e acaba com o seu físico também. Imagina como esse camarada estava. Bom, se ele desejava comer aquilo que os porcos estavam comendo, esse camarada estava com fome. Esse camarada estava em situação de rua. Imaginem isso. Situação de rua. Olha o ministério de moradores em situação de rua, como faz a diferença na vida desses irmãos. Né? Continuando. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Me trata como um dos teus servos aí, que está tudo bem. Serei o seu escravo agora. Olha o que ele pensou. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Então, no dia seguinte, ele se levanta e fala: vou embora. Chega, não quero mais isso daqui na minha vida. Estando ainda longe, seu pai ouviu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, abraçou e o beijou. O pai correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Lembra, ele estava habitando, ele estava morando em um chiqueiro. O pai dele, ao vê-lo, não vê a sujeira, não vê o pecado, vê apenas o arrependimento. O arrependimento que limpa absolutamente tudo. Se arrependeu e voltou. O pai beija, meus irmãos. Olha isso. Estando ainda longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Arrependimento, meu irmão. Salmo 51. Ó que lindo. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés, tragam novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar com o seu regresso. Maravilhoso. Enquanto isso, olha só, enquanto isso, tinha um outro irmão. Tinha um outro irmão. Lembra que eu falei lá do Santarrão? Que eu até citei aqui o meu irmão Lourival? Então, olha só, o outro irmão, a partir do versículo 25. É importante, eu estou ressaltando esta passagem, porque aí quando nós estivermos desenvolvendo o raciocínio, esses marcos serão importantes. Do 25 em diante. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Trabalhador, olha só. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança.
Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? Este respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Olha que camarada mais duro. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Então o seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, nem é mais irmão dele, é teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta do seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Vamos orar, meus irmãos? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós oramos, Senhor, no nome santo e precioso de Jesus, pedindo, Pai, o teu discernimento, pedindo a tua sabedoria, Pai, que o teu Santo Espírito, Pai, possa traduzir tudo aquilo que for dito aqui. Pai, que os corações estejam atentos, silencie, Pai, todo e qualquer barulho que queira concorrer neste momento com a exposição da tua palavra. De tal maneira, Pai, que somente o teu nome seja glorificado. Estejamos atentos, estejamos presente no presente para que ouçamos a tua voz, para que ouçamos a tua palavra e ela faça diferença em nossos corações. Nós oramos, Pai, pedindo perdão pelos nossos pecados. Oro, Senhor, no nome santo e precioso de Jesus, Pai, pedindo, Pai, que nós não tenhamos espírito de irmão mais velho, mas que nós estejamos sempre atentos a pedir perdão pelos nossos pecados. Nós oramos, Senhor, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém. Bom, é um texto extraordinário, né? Ele fala aqui sobre a dracma, né? Sobre a moeda perdida. Primeiro ele fala da ovelha, uma em 100, depois ele fala da dracma, uma em 10, vai diminuindo, percebe? Mas o que o Senhor quer demonstrar aqui é o valor, né, que existe. Então eu tenho 100, perdi uma, fiquei com 99. Não posso deixar aquela, vou buscá-la. Eu tenho 10 moedas, perdi uma, não posso deixá-la, eu vou buscá-la. Perdi, tenho 2 filhos, perdi um, não importa. Quando ele chegar, eu vou abraçá-lo. É interessante, meus irmãos, que eu já tive o privilégio de pregar neste texto e eu trouxe a ótica do irmão gastador, do irmão mais novo, que vive dissolutamente e volta para o seio de seu pai. Eu lembro que na época a mensagem eu usei a chamar o título de O Amor de Pai. Ao invés de a parábola do filho perdido, do filho pródigo, do filho gastador, eu ousei dizer o amor do pai. E minha Bíblia está riscada aqui, rabiscada. O irmão Lorival às vezes comentou, né? Ela tá aqui, ó. A minha Bíblia ela é toda rabiscada e tá velhinha também, enfim, tá caindo os pedaços, mas essa foi a minha primeira Bíblia, então tem muita coisa aqui que é de suma importância para a minha vida. Então, nesse momento eu gostaria de trazer, né, algumas características deste filho mais velho, do filho mais velho que vive com o pai. É interessante porque quando a gente olha os dois irmãos, né,
é possível que os vizinhos dissessem assim: que filho maravilhoso esse pai tem. Olha só, ele faz tudo que o pai quer. Inclusive, ele se disse, né, que ele vive como um escravo, inclusive, para o pai, faz tudo que o pai pede, né? A gente percebe, meus irmãos, eu anotei aqui algumas características desse irmão mais velho, que na real, na verdade, ele está cheio de ressentimento. Não só com o irmão, né? Com o irmão dele mais novo, mas também com o seu pai. Vocês percebem que, primeiro, ele não quer celebrar, então esse irmão já não existe mais para ele. Não quer celebrar, né? Ele não vê mais o irmão como irmão. Lembrem-se, ele fala para o pai dele, né? Esse teu filho, né? Então ele já quebrou o laço com esse irmão mais novo. É interessante porque, de fato, aos olhos das pessoas, dos vizinhos, o outro irmão mais novo, eu nem sei onde ele está. Não sei, ó, abandonou o pai, matou o pai no coração, porque uma herança você só tem direito quando o pai morre, certo ou não? Então, os pais morreram, tenho direito à herança. Meu pai está vivo, como que eu vou tomar a herança do meu pai vivo? Então, ele matou o pai dele no coração. Olha só, já começou aí. E foi embora, foi viver dissolutamente. Mas eu não queria me atentar aos pontos lá, né? Então, esse filho mais velho, né? Ele é um santo. Ele já auto se intitulou um santo, né? Eu estou aqui vivendo como um escravo. Ele é o filho ideal, porque as percepções que ele tem é de que ele está fazendo tudo correto. Aliás, ele não tem nem do que se arrepender. Ele é o santarrão mesmo, né? Ou seja, primeiro ponto, pessoal, autojustificação. Ele é um justo, né? Ele tem confiança na própria justiça, ele é um moralista, ele é um santarrão, né? Manja esses irmãos, Deus falou comigo. Você se sente até um, meu Deus do céu. Deus falou, ó, Deus falou com um jumento para falar com Balaão. Por que ele não falaria conosco? Somos todos pecadores. Aliás, o pronome de tratamento Senhor já foi ocupado, Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E para nós, irmãos, simples assim, ó, irmãos, estamos todos nivelados para baixo, irmãos. Olha que maravilhoso. Mas esse camarada, ele não. É, eu ouvi uma vez o irmão Michelin falar sobre aqueles irmãos que se intitulam Porteiro da Trindade, né? É o camarada que ele sabe quantas pessoas teve num culto de conversão, né? É o cara que fica ali, ó, na expectativa, na visibilidade, fica de antena ligada, né? Toma vergonha, meu irmão, para de pecar. Então, não tem arrependimento. Esse irmão, ele é santo, né? Esse irmão mais velho, ele é um santo. Ó, nunca desobedeci, ou seja, ele não tem humildade, meus irmãos. Humildade vem de humus, de terra. E por que isso? Porque a terra, quando você joga água, vira o quê? Barro. E virando barro, você pode modelar. Você modela esse barro. Você pode dar. Essa pessoa ela tem mobilidade de mudança, de arrependimento, de pedir perdão, de reconhecer os seus erros. Mas esse irmão aqui, esse irmão mais velho, ele é santo.
Ele não se arrepende. Aliás, aquilo que Deus pensa dele é o que ele mesmo pensa. Sou seu escravo, estou atuando aqui e o senhor nunca me observa. Aliás, que o senhor nunca me deu nenhum cabrito. Olha só, o irmão mais novo, arrependido, chega em casa, você mata um novilho. Para os irmãos terem uma ideia, um novilho servia mais de 100 pessoas. Então a festa foi grande. A festa foi grande. Mas ele, o irmão com ressentimento, o irmão mais velho ressentido, que não é pecador, que não se arrepende de absolutamente nada, para ele está tudo errado. Olha só, ele não tem a liberdade nem de festejar. Por quê? Porque ele se coloca como um escravo. Ora, se eu sou escravo, eu não posso celebrar, eu não posso fazer nada, não é? Mas Jesus pensa diferente, meus irmãos. Meus irmãos, Jesus pensa diferente. E a resposta está justamente no primeiro versículo, o Lucas 15, 1, 2. Olha só. Diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Meus irmãos, pecadores aqui é prostitutas, né? São as piores raças, que aos nossos olhos são piores, mas aos olhos de Deus ele estava reunido. Ele estava lá reunido. Enquanto se nós estivéssemos, nós estaríamos dando alguma coisa, servindo com alguma coisa, mas você serve e vai embora. Jesus está reunido com essas pessoas. E olha os moralistas, olha os fariseus. Mas os fariseus e os mestres da lei criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles? Sabe o que eles estavam dizendo? Jesus é tão prostituto quanto essas prostitutas. Jesus é tão ladrão quanto esses ladrões que ele está recebendo e que ele está convivendo. Jesus está com as minorias. Jesus está com os pecadores. Eu vim para salvar, eu vim para resgatar os pecadores, os que se arrependem. Se arrependam, meus irmãos. Não sejam santarrões como esse irmão mais velho, que acreditam que não tem pecado, que não precisam de absolutamente nenhum tipo de correção. Não ache que você vive como um escravo, que é uma outra característica. 1.2. Aliás, esse irmão aqui, ele coloca inclusive em comparação. Mas Romanos 14:10 diz assim: portanto, por que você julga seu irmão e despreza o seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Por que você peca? Por que você julga seu irmão pecador? Eu vejo nas igrejas, né? Por que a gente julga os nossos irmãos? Isso é para nós, para mim, porque quando eu estou trazendo a mensagem, falou primeiro comigo. Meus irmãos, é o que a gente vê hoje. É o que a gente vê hoje, inclusive na internet, essa polarização. Quando eu olho um governo atual, aí eu cito até Romanos 13, 1 e 2, né? Porque todo governo é instituído por Deus. O governo atual é instituído por Deus. E o governo anterior era instituído por quem, meus irmãos? Se eu digo que agora todos é instituído por Deus, por que o anterior não era instituído por Deus? Se eu digo que é todos. Percebe como a gente começa a usar a palavra de acordo com os nossos paradigmas? De acordo com as nossas visões? Precisamos pensar sobre isso, meus irmãos. Precisamos orar sobre isso. Precisamos olhar para o nosso irmão e não julgá-lo segundo aquilo que nós estamos vendo. Portanto, por que você julga seu irmão? Romanos 14:10. Mas esse irmão,
ele se caracterizou como um escravo. Um escravo, meus irmãos, ele jamais pode desobedecer o seu senhor, né? E por que que isso acontece? Porque nós criamos padrões, né? A gente pensa como Deus. A gente tenta pensar sobre Deus, aliás. E aí, quando a gente pensa sobre Deus, nós criamos atitudes de certo e errado. Pensar sobre Deus, 1.2. Ele acredita que o que ele faz é tão certo que, segundo o que ele faz ser tão certo, que os outros estão todos errados. Ele não peca, jamais. Ele disse para o pai dele: sou seu escravo. Faço tudo o que você pede, faço tudo o que você manda. Né? Nunca desobedeci, ó, versículo 29. Nunca desobedeci as tuas ordens, parte B. Então, nós criamos esses padrões e essas polarizações. Então, o meu irmão que olha para o governo B, esse irmão é pecador. O irmão que olha para o governo A, esse irmão é santo, esse irmão é de Deus. Esse governo é de Deus. O outro era do diabo, mas esse é de Deus. Meus irmãos, nós temos que ter união e fé em Deus e olharmos segundo a ótica de Jesus, Jesus de Nazaré. Não é sobre a ótica do governo A ou do governo B, do pecado B ou do pecado A. Eu olho sob a ótica do arrependimento. O arrependimento que é dado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E é assim que nós nos portamos. Eu nunca desobedeci nenhum dos seus mandamentos. Sabe o que ele está dizendo aqui para Deus? Eu sou a pessoa ideal e o Senhor me salvou porque eu sou assim mesmo. Eu estou aqui sempre com o Senhor. Eu sou o cara. Ele vive como um escravo. E um escravo, meu irmão, ele não sabe o que o seu... Ele sabe o que o seu Senhor quer e ele jamais ousa desobedecer. Nós tivemos período de escravatura no Brasil. E se o escravo desobedecesse o seu senhor, o que acontecia com esse escravo? Era açoitado, era levado para um local de isolamento, ficava sem comer. Era, então, quando ele era pequeno, que ele via alguma pessoa, alguma briga, alguma coisa, ele falava assim: papai, por que essa pessoa está agressivando a outra? São pessoas que são agressivadas, são pessoas que são maltratadas pelo seu senhor. Nós não somos mais escravos, meus irmãos. João 15,15. Já não os chamamos de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas somos filhos. Romanos 8,15. Somos filhos por adoção. Se somos filhos, nós somos perdoados pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então não importa o que você é, o que você pensa sobre si, e segundo a sua ótica você julga as outras pessoas, julga os seus iguais, julga os seus irmãos, que somos semelhantes. Assim como esse disse, esse teu filho, não é mais nem irmão dele, esse teu filho, que você está recebendo aí e dando festinha para ele. E olha para mim, meu irmão, um escravo, ele vive de acordo com as normas e as leis estabelecidas pelo seu senhor. Então nem a graça ele alcança. Nem Romanos 8, 23 ele não sabe, né? Pela graça de Romanos 8, 2 e 3, eu vou até ler aqui. Romanos 8, 2 e 3. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz,
de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus fez enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne. Meus irmãos, Jesus levou os nossos pecados na sua carne, na cruz do Calvário. Sabe o que eu fico imaginando no grande dia, no tribunal, quando chegarmos no tribunal, o Senhor diz assim, manja aqueles filmes de ficção, que aí mostra assim, quando você chega num local, né? Mostra a morte, aí você chega no local e você vê um vídeo de tudo que você fez na vida. Só que será um vídeo de Deus, onde edição não existirá. Filtros do Instagram, esquece, não teremos. Vai ser você sem Jequiti, sem filtro do Instagram, sem Monange, nem sei se existe ainda, mas sem nenhuma maquiagem, sem o Vic, sem o blur, sem absolutamente nada na sua face, e ele mostrar todos os nossos pecados sendo pagos na cruz do Calvário do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele olhando para um pecador que estava ao lado dele, o ladrão, e dizendo: ainda hoje nos encontraremos no reino de Deus. Porque o Senhor, ele nos olha de acordo com aquilo que nós nos arrependemos. Esse irmão não tinha arrependimento. Esse irmão, aliás, ele não tinha nem pecados. Esse irmão, ele vivia como um escravo. O irmão mais velho vivia como um escravo. Para o Evangelho, meu irmão, não existe. Para o Evangelho não existe um pensamento de escravatura e nem de autojustificação. Eu sou tal. Eu não sou pecador. Só existe pensamento de perdão. Só existe pensamento de arrependimento. Arrependam-se, meus irmãos. Vamos nos arrepender porque ainda há tempo do arrependimento. Um escravo da religião, ele jejua, mas ele jejua por obrigação. Eles pagam campanhas, eles fazem por obrigação, para que depois ele seja visto como alguém que realmente faz algo. Meus irmãos, Jesus não nos quer como um escravo. Jesus nos quer como filho. Romanos 8,15. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Somos escravos. Se jejuamos, fazemos por amor, não por obrigação. Se pedimos perdão, é porque nos arrependemos e não por medo. Meus irmãos, esse irmão mais velho, ele é tão hipócrita que ele não permite nem que, por exemplo, a pessoa mais próxima dele, que seria, por exemplo, a sua esposa, examine a vida dele. Eu não sei se vocês sabem, mas as esposas ela têm
poder genuíno de Deus. Então, meu irmão, se a sua esposa disser algo para que você não faça, eu tenho uma feliz mensagem. Não faça. Porque se você fizer, vai dar ruim, e vai dar ruim mesmo, e depois você vai ficar lá, poxa vida, deu ruim mesmo. As esposas, meus irmãos, elas são pessoas de Deus em nossas vidas. Efésios 5:25, ame sua esposa, assim como Jesus amou a igreja. Esse irmão, ele não enxerga ninguém. Esse irmão mais velho, ele é um irmão que não peca. Ele é um irmão que é julgador. Ele sabe de todas as coisas, ele pode todas as coisas. O irmão mais novo se arrependeu. O irmão mais novo disse: poxa vida, meu pai tem lá vários escravos, vários empregados, e eu aqui passando fome. Vou ao meu pai e vou dizer: pequei contra o Senhor. Ele reconhece o seu pecado. Vou pedir perdão. Mas quando ele chega perto do pai, o pai o abraça, corre. Meus irmãos, no Oriente, uma pessoa de idade correr, isso é inconcebível. É inconcebível. Os vizinhos vão dizer: esse cara está doido. E ele restitui o filho com a família, deu anel, dê calçados, dê roupas. Esse meu filho estava perdido, voltou para a vida, temos que celebrar. O irmão mais novo pediu perdão. O irmão mais velho prefere viver como um escravo, que não sabe o que Jesus quer. O irmão mais novo disse: deixe-me viver como meu irmão, como um escravo seu. E ele diz: não, eu não quero escravos. João 15:15. Já não os chamamos mais escravos. Romanos 8:15. Não dê um espírito que escravize. Agora vocês são meus filhos. Por último, meus irmãos, o irmão mais novo pede que deixe eu ser igual ao seu irmão mais velho. Mas Cristo não quer. Cristo não quer um irmão, um escravo. Cristo quer um irmão arrependido. Um irmão que de fato se arrependa dos seus pecados, volte para o seio da sua família, volte para o seio de Deus. Meus irmãos, eu oro para que nós sejamos como esse irmão mais novo, que se arrependa dos seus pecados, que procure viver de maneira que agrade a Deus. Um escravo não sabe o amor de Cristo, ele sabe de regras, ele sabe de lei. O irmão mais velho, ele não celebra. O irmão mais novo pede perdão. O irmão mais velho acha que já está salvo. Não existe tempo, espaço para ele olhar para Cristo e dizer: como Cristo gostaria que eu fosse. Que Deus abençoe a vida dos irmãos e que nós sejamos como o irmão mais novo, que pede perdão, que se arrepende, porque todo o tempo todo nós estamos pecando. Carecemos das misericórdias de Deus que se renovam a cada manhã em nossas vidas. E ao se renovar, Ele nos dá o privilégio de ter uma folha branca, para que nós não façamos tudo de novo, mas que nós façamos tudo de um modo novo, para que os resultados sejam diferentes. Eu oro para que Deus abençoe você e para que nós tenhamos o Espírito que os adota como filhos.
Deus abençoe seu domingo. Um privilégio muito grande estar aqui com vocês. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor. Quebranta em nossos corações, Pai, esse espírito do filho mais velho. Esse espírito, Pai, que não dá espaço para o perdão. Esse espírito, Pai, que não dá espaço para o arrependimento. Esse espírito, Pai, que não nos agrega, Senhor. Pai, que nós sejamos, Senhor, como esse filho mais novo, que se arrepende e ao se arrepender volta para os seios do seu Pai. Que nós possamos nos arrepender, Pai, dos nossos pecados, todo o tempo todo, e retornar para o culto que é atemporal. Pois tudo que façamos, comamos ou bebamos, é para a glória do Teu nome, Senhor. Obrigado, Pai, por esta manhã. Obrigado pela mensagem. Obrigado por ter falado conosco. Oro no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu digo, se algo ficou que você não tem entendido, você pode me chamar no privado e vamos dialogar acerca do Evangelho. Deus abençoe seu domingo. Vamos para mais um louvor e encaminharemos para o encerramento. Deus abençoe os irmãos. Kiel é contigo. Amém. Vamos continuar louvando a Deus com o hino do HCC 208. Eu não posso fugir do teu espírito. Graças a Deus, né, que qualquer lugar que nós estamos, Deus está com a gente. Então, independente se a gente está no mais alto céu, mais fundo mar, lugar mais escuro, independente da localização, Deus está conosco, cuidando da gente. Então vamos louvar. Me ficar distante.
Amém. Amém. Kiel, grato pelos louvores, irmãos dos louvores, grato pela gravação. É um privilégio, foi muito bom. A gente percebe que o Senhor encaminha conforme a sua vontade. Oro para que você tenha um domingo excelente, um ótimo domingo, final de domingo, um ótimo almoço. Nos encontraremos mais tarde, às 18h30. Peço desculpas por ter excedido os 14 minutos a mais. Deus abençoe, meus irmãos. Até logo.